Thaís Bilenque, afinal de contas, esse governo tem uma marca? Porque tem uma coisa que eu estou confuso. No discurso de posse, e em vários discursos lá no comecinho do governo, o Lula falou que a prioridade dele nesse terceiro mandato era diminuir a desigualdade no Brasil. Só que o slogan do terceiro mandato não tem nada a ver com diminuir a desigualdade. Que história é essa? E desigualdade, dentro desse léxico que a gente está falando, né, dentro do dicionário do Palácio do Planalto dos empreendedores, não é a palavra assim mais consensual, né? O governo está com uma obsessão de achar a sua marca. Então, como você lembrou, quando o governo vence, o lema é União e Reconstrução. E esse lema, no diagnóstico feito na reunião ministerial, esse lema envelheceu e agora eles querem uma nova marca. Porque não tem união e as pontes estão caindo, né? Mas tudo bem. E eles querem uma nova marca também pensando em 2026. Foi a estreia do Sidônio Palmeira, o novo ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, marqueteiro do Lula na campanha de 22. Foi a estreia dele, essa reunião ministerial de segunda-feira, na qual ele falou que política é contraste. A questão, segundo ele, política é sempre comparação. Vamos comparar a quê? Ele questiona. O governo, ele falou, o governo precisa sempre dar o elemento da comparação para sair favorecido e não desfavorecido, como muitas vezes acontece. Lembrar o que foi o governo Bolsonaro, o que foi feito desde a posse do presidente Lula, justiça seja feita, segundo uma fonte me falou, o Alckmin já tinha dito na primeira reunião ministerial em 2023 a mesma coisa, política é comparação. E aí ainda tem esse lado meio de injustiçados, né, que muita gente no governo carrega, assim, somos injustiçados, olha o que os Bolsonaro fizeram e agora essa avaliação tão dura sobre nós, enfim. A questão é que eles precisam de uma marca, eles decidiram que é isso tudo e aí não escapa a pessoas de ministros a assessores, a vários assessores, um mesmo diagnóstico que o governo está sem esse lema. O governo fez escolhas de reciclar marcas anteriores, passadas, então reciclou Mais Médicos, reciclou o PAC, devolveu o nome Bolsa Família para o programa Auxílio Brasil, e são todos eles programas que colaram porque quando foram lançados tinha disputa política envolvida, né? Eles causaram polêmica, o governo trabalhou por eles, né? Defendeu esses programas e, no fim, conseguiram fazer a marca colar. Agora, no governo Lula 3, esses programas foram lançados, tem um problema de identidade porque eles querem algo novo para 2026. As brigas que o governo comprou, ele perdeu, ou saiu como fraco, ou como vilão, então não teve nenhuma, uma briga da qual o governo possa ter saído com musculatura e dizer, aqui temos a nossa marca. Então, o que eu apurei no Palácio do Planalto a aposta do momento é Ministério da Saúde, ministra Anísia Trindade é objeto de insatisfação do presidente da República, porque uma das promessas dele de campanha, pelo menos temporariamente chamado de mais especialidades, que é uma fila acelerada para cirurgia e consulta com especialista, que é inspirado no Corujão que o João Dória implantou em São Paulo, uma parceria com a iniciativa privada, e a resistência começa dentro do próprio Ministério da Saúde, porque o PT, a esquerda de modo geral, quem milita no SUS é contrário, né, a esse tipo de programa. Mas o Sidônio se reuniu com a Anísia. Foi uma das primeiras iniciativas que ele toma no cargo, e isso é visto também como um aceno de que ela não vai cair, eles precisam viabilizar. A expectativa é que eles consigam tirar do Ministério da Saúde uma marca, mas não é só lá que eles estão buscando. Eu acho que o problema vai muito além da marca, né? Acho que o problema é falta de rumo, né? O governo claramente não sabe se vai para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, e em geral quando uma embarcação tem uma confusão dessa dentro da tripulação, ela vai para baixo, ela afunda. E é o que está acontecendo com a popularidade do Lula, né? Você já suspeitava disso na semana passada e eu consegui confirmar, né? Um dos melhores institutos de pesquisa do Brasil fez uma pesquisa para um cliente, eu não posso contar o nome do santo, mas posso contar o milagre. E o que aconteceu entre dezembro e janeiro, ou seja, num período muito curto, de menos de um mês, foi uma perda de 5 pontos percentuais na avaliação positiva do governo Lula, ou seja... Que é para a política
um belo de um tombo, né? E nesse espaço de tempo, sobretudo. É um tombo que o Lula mesmo nunca experimentou, porque foi triplamente dolorido esse tombo para o Lula, porque além de ter perdido os 5 pontos do ótimo e bom, eles não pararam no regular, que é o que geralmente acontece. Eles foram direto para o ruim e péssimo. Então, conta dobrado. Se você leva em conta o saldo de avaliação, ou seja, você diminui a avaliação negativa da avaliação positiva, o Lula que terminou 2024 no 0-0, era igual uma com a outra, agora está devendo 10 pontos. Porque perdeu 5 na positiva e ganhou 5 na negativa. E isso nunca aconteceu com o Lula nos 3 mandatos, né? Nos 2 completos e nesse em curso. É a primeira vez que ele está com avaliação saldo negativo para além da margem de erro. A única data em que tinha acontecido algo parecido, mas nem perto igual, foi em dezembro de 2005, no auge do mensalão. Ele estava lá tendo que demitir ministro, etc., quando ele chegou a ter -3. Só que -3... Está na margem de erro. Exatamente. Então tinha disputa. Tá mais negativo? Não tá? Agora não tem discussão. -10 é -10. Tá muito mais negativo do que positivo. E pior de tudo, quer dizer, além de o Lula estar no pior momento da carreira dele como presidente, nesses 10 anos não consecutivos, ele nunca teve tão mal avaliado, essa perda de 5 pontos, que na verdade são 10, aconteceu no coração do lulismo. Entre as maiores quedas, a gente vê entre pobres, mais pobres, entre pessoas de menor escolaridade e entre moradores da região Nordeste. Ou seja, não é a classe média que ele tinha que ele queria ganhar e não estava conseguindo. Não, são os pobres que constituem aquela fortaleza inexpugnável que se achava que existia para proteger o Lula e o lulismo e o petismo por tabela. Que a gente começa a ver trincas nas muralhas dessa fortaleza e aí é um perigo. Porque foi assim que começou o processo com a Dilma Rousseff também, a perder a sua própria base. Claro que está muito longe do Lula chegar na situação da Dilma, ele tem mais de 3 vezes mais popularidade do que a Dilma teve no momento em que perdeu o cargo, mas é um alarme, né? Um alarme e uma sirene que está tocando no Palácio, deveria estar tocando no Palácio do Planalto, porque nunca o Lula esteve numa situação como essa. É o pior momento do Lula como presidente em 10 anos, considerando o primeiro, o segundo e o terceiro mandatos. E isso tem muitas implicações, não só para discutir se tem que mudar a comunicação, a composição do ministério, tem implicações sobre a sucessão do Lula, porque ao mesmo tempo ele fica dando esses sinais de que pode não ser o candidato, e aí qual é a avaliação dentro do PT, pelo menos das pessoas com quem eu conversei? Bom, ele está dizendo isso porque se não melhorar, se as pesquisas não melhorarem, se ele chegar lá com saldo negativo em 2026, ele não vai querer ser candidato para não ter uma derrota humilhante no final da carreira política dele. Só que ao mesmo tempo, como as pessoas já têm essa percepção, que é que nem o supermercado, o cara antecipa a remarcação de preço, né? Bom, se o Lula está sinalizando isso pode acontecer, imediatamente o processo sucessório dentro do governo se acirra. E esse conflito entre o Haddad, que é considerado o favorito, e o Rui Costa, nada mais é do que uma manifestação desse conflito. Então, assim, uma coisa vai piorando a outra. Uma crise vai piorar. A crise supostamente administrativa / econômica por causa dos preços dos alimentos vai alimentando uma crise política que vai gerar mais outra crise dentro da administração, porque essa solução, aspas, de passar a lupa sobre todas as instruções normativas e portarias, etc., não é solução, né? Então, enfim, eu vejo o Lula no seu pior momento e o governo no seu pior momento e sem perspectiva de melhorar. Porque mesmo quando eles têm uma chance de pegar carona em alguma coisa que pode mudar essa perspectiva, que pode gerar uma agenda positiva, eles abandonam. Vamos lá, agenda dos 6x1, né? Que foi um projeto que deu uma enorme repercussão positiva nas redes sociais de mudar o 6, acabar com o 6x1 e voltar para o 6, ou seja, as pessoas deixarem de trabalhar os finais de semana, trabalharem só 5 dias por semana. O governo fez que ia e não foi. Né? Recebeu a visita da Erika Hilton, etc. Em seguida veio a revelação da operação da Polícia Federal apontando Braga Neto, toda aquela operação. Sim, e aí o assunto. Mas você vê que não era. Mas você vê que quando eles falaram vamos encampar, não era para valer. Esse assunto acabou. Era só blá blá blá. Então o problema não é de comunicação, o problema é político. E teve outro, que é
aumentar a isenção do imposto de renda para R$5 mil. Essa medida resolveria toda a polêmica do Pix de cara. E cadê? Então, sobre isso, qual que é o momento agora no Palácio do Planalto? O governo está trabalhando para mapear suas pautas prioritárias, né, quais brigas ele vai comprar, quais batalhas ele vai enfrentar. O ano de 2024 acabou, na avaliação que eu ouvi no Palácio do Planalto, fraco nesse sentido, porque o que estava despontando aí é a PEC da segurança, aquela que o Lewandowski, ministro da Justiça, quer emplacar, e ele quer mandar para o Congresso de todo jeito, mas o Rui Costa e o Alexandre Padilha acham que não tem nenhuma chance de prosperar, mas o Lewandowski está forçando, então é possível que o governo mande sem acreditar no potencial de sucesso dessa PEC. Mais uma vez a tripulação brigando dentro do barco. E a outra medida no radar é a segunda parte da reforma tributária, que eles chamam de reforma tributária da renda, em que entra a mudança no imposto de renda e tributação de dividendos, que na avaliação do governo é uma pauta com mais viabilidade de avançar, pelo menos no que diz respeito do lado deles, da trincheira, porque tem alguma concordância entre o Haddad e o Rui Costa e o Sidônio também. Por outro lado, não tem nenhum controle sobre o que vai acontecer com essa medida quando ela chegar no Congresso Nacional, que é formado em maioria por políticos que não têm convergência política e ideológica com o governo. Então tinha uma expectativa de que justiça tributária pudesse ser a marca do governo, que é uma aposta muito arriscada, porque se você depende do Congresso Nacional e de um público que é arisco, muitas vezes, a medidas desse tipo, talvez você esteja apostando numa marca que não vai ser a que você está imaginando. Mas aí tem que ter um pouco de coragem, né? Porque se o cara diz no discurso de posse que o grande objetivo dele nesse mandato é diminuir a desigualdade, a gente sabe que a questão dos impostos é a mais fundamental. Vamos até falar sobre isso no terceiro bloco na hora do Trump. E se o Congresso não vai aprovar, você põe a culpa no Congresso, mas você tem que vestir essa camisa, você tem que ficar repetindo e batendo nesse martelo, famoso lugar comum, né? A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas o problema é que o governo não tem unidade. Você vê que eles estão batendo cabeça, não estão batendo na pedra, eles estão batendo entre as próprias cabeças. Isso passa uma imagem péssima. E o Congresso fala, bom, se os caras não se entendem lá dentro do Palácio, por que eu vou ceder aqui, facilitar a vida aqui? E aí, nesse sentido, vai trocar a presidência da Câmara e do Senado. Tudo indica que serão eleitos o Davi Alcolumbre no Senado e o Hugo Motta na Câmara. O Senado serviu na primeira metade do governo Lula para ser um freio, né? O Pacheco resolveu algumas crises para o governo de maneira silenciosa, né? Ele não é do confronto público, mas ele resolveu algumas das crises. O Davi Alcolumbre tem um perfil totalmente diferente do dele. O Davi Alcolumbre é um operador de emendas, né? Ele sempre foi, continuou sendo, depois de deixar a presidência do Senado durante a gestão do Pacheco, tanto assim que o governo começou já antecipando que o trabalho vai vir sobretudo do Davi Alcolumbre, entre Pacheco e Arthur Lira. Obviamente o problema estava com o Arthur Lira, a percepção do governo agora é que quem vai dar mais trabalho é o Davi Alcolumbre, então o governo começou a destravar a lista de indicação das agências reguladoras, tem 30 vagas em disputa, e aí o governo já colocou metade dessas 30 são para os senadores indicarem, e o governo pôs o Pacheco e o Davi Alcolumbre para negociarem com outros senadores, inclusive, a distribuição dessas vagas, já uma tentativa de não começar mal essa relação. Eu tô rindo porque, além dos 81 senadores e dos 513 deputados, ainda tem todos os ministros do TCU que acabaram de bloquear o dinheiro do pé de meia aí para negociar essas vagas de indicação aí. Esse jogo é esse jogo, o que o governo, parte do governo, porque isso não é consensual de maneira nenhuma, o que parte do governo espera é que o Arthur Lira aceite ser ministro. Aliados dele indicaram que ele teria interesse na agricultura ou na saúde é pouco provável, mas na agricultura pode ser que haja alguma troca, porque o Arthur Lira, se tornando um ministro do Lula, ele pode azeitar um pouco mais essa relação. E o que o Padilha falou, o Padilha, que é o ministro responsável pela articulação política, teve uma reunião essa semana com o Hugo Motta, potencial provável novo presidente da Câmara, e a sinalização que eles deram é a pauta que a gente vai priorizar é a econômica, a gente não quer entrar em pauta de costume, como já foi feito durante todo o mandato, a gente quer estabilizar a economia,
e tentar não ter problemas com a Câmara. E, de alguma maneira, o Arthur Lira já é ministro da Saúde, né? Porque é tanta emenda, a maioria das emendas parlamentares é justamente para o Ministério da Saúde, ele acaba tendo mais influência sobre o Ministério da Saúde do que talvez a ministra, né? Bom, quem estava com o Hugo Mota na reunião com o Padilha é o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, é um político do PP, do Lira, que é um grande operador do Centrão também, e estava lá. O que eu tô cada vez mais convencido, Thaís, é que se o governo não achar um mínimo de consenso interno sobre qual é a prioridade, não abraçar essa prioridade, não mergulhar com todas as forças nela, não adianta trocar o ministro das Comunicações, não adianta o ministro-chefe da Casa Civil dizendo que vai ficar coletando sugestões e blá, 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 porque vai ficar só no blá, blá, blá e não vai mudar nada. E essa tendência que a gente viu nas pesquisas pode piorar em vez de melhorar. A pesquisa que eu vi não perguntava qual era o motivo da queda. Então, eu não posso cravar que foi a polêmica do Pix. Claro que foi a coisa mais importante do ponto de vista da opinião pública que aconteceu nesse período. Então, você pode imaginar que tenha tido influência. Não sei se foi toda a influência. Agora, o que está por trás disso? O próprio Lula menciona, e você contou aqui na reunião ministerial, esses 39 milhões de pessoas que entraram no sistema financeiro, elas ganharam uma autonomia, elas ganharam um gostinho a mais de se integrarem na economia. O Lauro Gonzalez, professor da FGV, publicou um artigo essa semana no Valor, muito interessante sobre essa questão, lembrando que no cadastro único, que é usado para, inclusive, pagar, por exemplo, o Bolsa Família, você tem mais de 10 milhões de pessoas com chave Pix. São usuários do Pix. E grande parte dessas pessoas são empreendedores, têm registro de microempresa em seu nome. São pessoas que estão buscando sair do Bolsa Família, mesmo que metaforicamente, né? No sentido de complementar a sua renda e eventualmente até declarar a independência. Então, de fato, o Lula está certo quando diz que as pessoas não querem mais vestir macacão, né? Elas não querem nem sequer ter um horário fixo de trabalho, elas querem definir se eu vou trabalhar agora, de madrugada, de noite, que nem um motorista de Uber, entregador, etc. Por mais sacrificado que seja esse trabalho. Então, mudou essa relação do trabalho e por isso que os indicadores econômicos que antes a gente usava como proxy, né, como metáfora, termômetro, né? Boa, obrigado. Não funcionam mais, porque não é o emprego, não é a ocupação formal que conta, como contava, né? Então não adianta você ter as melhores estatísticas possíveis de taxa de ocupação se as pessoas estão querendo trabalhar por conta própria. E para completar, com a posse do Trump, o alinhamento dos astros no planeta, no globo, ficou mais complexo ainda para o Brasil. Exatamente. E aí a gente vai ver que nem tudo é só comunicação, mesmo para o Trump.